Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre essa vida de escritora cristã iniciante. Toda vez que eu abro lá no meu Instagram, aquele aplicativo de perguntas no Stories, as pessoas perguntam muito sobre essa vida de escritora, perguntando dicas e tal, porque tem muito servo de Deus aí querendo escrever, querendo saber como fazer isso melhor. Então eu sempre respondo por lá. E na última vez que eu fiz, a Lisandra, que é uma amiga virtual, que eu acabei conhecendo através dos blogs da vida aí, né, por aí, ela falou, por que você não faz um vídeo falando sobre isso? Né, alguém perguntou dicas para escritores cristãos iniciantes. E eu falei, boa ideia, vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, eu me considero uma escritora cristã iniciante, porque eu tenho 2 livros publicados, eu publiquei o meu há fazer 2 anos, agora no início de 2019. Então, mas eu já aprendi algumas coisas nessa caminhada. Na verdade, eu escrevo há muito tempo. Eu escrevo desde os 16 anos, desde essa idade eu tenho blogs, onde eu falo sobre minhas experiências com Deus, onde eu crio histórias de ficção também nos blogs e tal. E aí, em 2017, eu lancei meu primeiro livro mesmo de ficção cristã, que é esse aqui, ó, Uma Viagem Um Pouco Sonhada. E aí esse ano, agora em agosto de 2018, eu publiquei o segundo, que é o De Volta à Realidade. Os dois fazem parte de uma série chamada Os Desafios de Betina. Então se você quiser conhecer, é só clicar no cardzinho que vai aparecer aqui em cima, tá bom? Então assim, eu tenho um tempinho já nessa caminhada, então eu queria compartilhar com vocês hoje algumas dicas. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te dizer que lá no Instagram dos meus livros, né, Os Desafios de Betina, tá rolando um sorteio. A gente vai sortear agora dia 21. Esse livro, né? Não, esse não, gente. O primeiro livro da série, Uma Viagem Um Pouco Sonhada. E o livro Esse Tal de Amor, da minha escritora amiga amada Keriane. Nós dois estamos sorteando esses 2 livros, mais marcadores de texto e ainda um passaporte de leitura. Se você não conhece, que é muito legal, gente, um passaporte de leitura, onde aqui dentro você pode colocar os livros que você já leu, os livros que você quer ler, tem dicas de leitura, é muito, muito, muito legal. E aí a gente tá rolando esse sorteio que vai acontecer agora dia 21, então corre lá e participe. Então vamos às dicas. Bom, a primeira delas é: a escrita nunca deve estar separada da oração. Como escritores cristãos que têm vontade de edificar pessoas através do que a gente escreve, a gente nunca pode achar que podemos fazer isso sozinhos, né? Então nós precisamos orar muito, pedir direção de Deus. E orar mesmo perguntando, Deus, o que o Senhor quer com essa história? Deus, será que o que eu estou escrevendo está correto? Será que está agradando ao Senhor? E colocar a oração como prioridade para clamar os direcionamentos de Deus para aquilo que a gente escreve. Segunda dica: não podemos permitir que a ansiedade tire o nosso brilho de escrever direcionados pelo Pai. Porque muitas vezes a gente fica ansioso por escrever uma história legal, ansioso por escrever algo que as pessoas queiram ler, e aí nervoso querendo escrever, e aí a gente deixa essa ansiedade tomar conta do nosso coração. Então a escrita que é direcionada por Deus, ela nunca pode ser uma escrita ansiosa, sabe, desesperada. Toda vez que eu tô escrevendo e eu quero logo escrever, eu quero que o negócio acabe, eu fico ansiosa por escrever logo, eu falo assim, epa, peraí. Vamos parar, vamos respirar, vamos orar, buscar direcionamento de Deus, porque com Deus a gente não pode fazer as coisas assim, né, de qualquer maneira. E como é que a gente vai escrever para edificar pessoas estando cheio de desespero, cheio de ansiedade? Então a gente precisa acalmar o nosso coração e buscar a direção de Deus para tudo que a gente vai escrever. Terceira dica: a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Então o que nós escrevemos deve estar em concordância com ela. Então nós devemos estar sempre perguntando se os nossos personagens ou se aquilo que a gente escreve está em concordância bíblica. A gente sempre tem que estar refletindo a respeito daquilo que a gente está escrevendo. Eu sempre me pergunto se os meus personagens, se a minha história está apontando para Jesus. Mesmo quando esse personagem faz uma coisa errada, sabe? Eu vou trazer uma história de redenção em cima disso? Ou será que essa é uma ação simplesmente por ser uma ação? Eu tenho que fazer com que minha história aponte para a Bíblia o tempo todo. E aí isso leva para a quarta dica, que é ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, ler muito, muito, muito a Bíblia. Porque às vezes a gente quer escrever algo, mas a gente não está nem lendo a palavra do Senhor, nem conhecendo esse Deus. Então, para escrever sobre esse Deus, para falar sobre esse Deus, nós precisamos conhecer esse Deus em primeiro lugar. Primeira coisa, antes de escrever, leia muito e leia muito a Bíblia. Conheça o teu Deus para falar com propriedade daquilo que você está dizendo. Primeiro seja edificada sobre a palavra, primeiro aprenda com a palavra para depois ensinar as pessoas através dos seus textos e livros, enfim. E aí, junto com essa dica também é a de ler muitos livros cristãos, né? Um escritor, ele é antes de tudo um leitor. Então, mais do que você escrever, você tem que ler muito. Então,
primeiro lugar, leia muito a Bíblia. Em segundo lugar, leia muito livros cristãos de pessoas sérias, tanto de ficção cristã, se você escreve nesse sentido, né, quanto livros de devocional. Leia bastante para você aprender muito, né, porque quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Quinta dica, não queira copiar aquilo que faz sucesso na literatura secular. Muitos escritores cristãos caem nesse erro porque acreditam assim, esse livro tal faz sucesso porque tem esse e esse elemento, então eu vou fazer isso nos meus livros, só que aí eu vou botar uma roupagem cristã para poder fazer sucesso, sabe? Então não caia nessa. Antes de tudo, a gente está fazendo para a glória de Deus, a gente escreve para a glória do Senhor e para edificação de vidas. Esse é o propósito do escritor cristão, dar glória a Deus, escrever para edificar vidas, para aproximar pessoas de Jesus. Então se você quer ter fãs, né, se você quer alcançar um lugar muito alto aí na literatura, comece a refletir sobre os seus pensamentos, porque muitas pessoas nesse caminho, querendo tanto alcançar o seu tão sonhado sucesso na literatura como escritor, acaba escrevendo coisas muito seculares e só botando uma roupagem cristã, sabe? E isso não fica legal, né? Inclusive eu já li livros de romance cristão que tem muita cena hot, né? Muitas cenas quentes. E aí que são cenas que são, né, meio que não bate uma coisa com a outra, cristão, com essas cenas e tal. Uma coisa é você falar de uma cena de amor, uma coisa é você descrever um romance, não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a colocar elementos, né, de sexualidade exacerbada ali. Eu vi muitos livros cristãos que os escritores colocam isso porque chama atenção, porque os livros hot hoje fazem muito sucesso, né? Então não caia nesse erro. E a última dica é, pense o porquê você escreve, sabe? Por que eu tô escrevendo essa história? Qual o propósito dessa história? O que eu quero passar com ela? Pra não ser um emaranhado de histórias ali, de textos sem sentido, sabe? Que começa uma coisa e termina com outra, você tem que ter um propósito. O que eu quero passar com esse livro? Por exemplo, no meu primeiro livro, Uma Viagem Um Pouco Sonhada, eu queria falar sobre conversão. Eu queria falar sobre adolescentes que cresceram na igreja, não conhecem a Deus e que precisam ter um encontro com o Senhor. Então, tudo que eu escrevia estava indo nesse sentido, tudo que eu escrevia tinha esse propósito. Já o segundo livro, com adolescente já convertido, eu queria falar sobre como é esse processo de amadurecimento na fé, porque esse processo é muito difícil, né, quando adulto também se converte. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai, quando a gente tem um propósito do que a gente escreve, tudo que a gente vai escrever tá ligado naquele propósito. Então assim, não comece a escrever sem um propósito, não comece a escrever sem nada. Pense o que você quer passar para as pessoas com aquela história, o que você quer ensinar com aquela história, o que você quer ensinar com aquele texto, porque às vezes, né, seja devocional, seja de estudo, seja ficção. Então é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Me perdoe se o vídeo ficou um pouco longo. E no mais, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais perguntas, pode me mandar aí nos comentários, lá no Instagram também. Me segue lá no Instagram, eu sempre tô postando coisas sobre os livros e tal. E é isso aí. É muito bom poder falar sobre Deus, poder escrever sobre Deus. E melhor ainda quando a gente faz isso, né? Totalmente direcionados por Ele. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijinho. E não se esqueça de se inscrever no canal, colocar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos.